Resistir é acreditar. Resistir é acreditar. Resistir. Resistir é acreditar. Bom, em 2012 a gente conheceu o Deco de Souza e a gente fez animação com ele. Eu já vim estudando um pouco de animação stop motion sozinho, e aí a gente conheceu o Deco, ele era animador daqui da cidade e tal. Ele já tem um trabalho consolidado, fazendo propaganda pra galera daqui. Aí a gente fez animação com ele. Quando a gente fez animação com ele, a gente já era amigo do Sérgio há muito tempo e tal. Surgiu uma ideia falando, nossa, o Sérgio tem um trabalho com pinhole. Pô, vamos fazer esse trabalho aí e tal, vamos fazer uma animação com esse negócio e tal. Ele falou, é difícil e tal. Falou, não importa, nem que a gente faça uma caixa preta pra você ficar dentro tirando as fotos e a gente vai animando. Quando foi em 2014, o Sérgio comprou uma Lambi Lambi. Ele comprou uma Lambi Lambi dos anos 40. Falou, tô restaurando e tal, papapá e tal. Falou, cara, vamos fazer um filme. Só que o dinheiro que não dava, não vinha, né? O dinheiro de lei municipal não funciona pra fazer filme, né? E aí, cara, a gente falou, pô, cara, o que a gente vai fazer e tal? E a gente foi protelando e amadurecendo essa ideia, né? Mastigando. Toda vez que a gente se encontrava, a gente conversava um pouco sobre isso e tal. Foram passando-se os anos, né, cara? De lá pra cá, 10 aninhos pelo menos, né? O bichinho da animação, né? Ele já conquista. Então a gente já procurou, não, vamos fazer, vamos estudar isso e tal. A gente conheceu o Deco, a gente fez animação com ele e ficamos assim. Só que eu e o Anderson, a gente sempre teve essa facilidade com o cenário, com boneco e tal, de fazer mesmo manual ali. Então vamos partir para o stop motion, né? Ah, mas vamos além, né? Aí a gente já tinha amizade com o Sérgio, então vamos além, vamos fazer então com uma fotografia analógica, vamos pensar nisso. E a gente ficou alimentando essa ideia de muito tempo, 10 anos, né? Mais de 10 anos pensando nessa ideia, vamos fazer com fotografia analógica. A gente sempre se encontrava, trocava essa ideia e tal, só que a gente não tinha recurso para fazer isso, né? Aí com essa lei Paulo Gustavo foi maravilhosa e surgiu a grande possibilidade, né, da gente fazer realizar esse trabalho e que está sendo muito legal, né? É incrível, né? A gente já sabia da ideia faz tempo, né? Porque é do nosso núcleo de trabalho, né? De sempre. Então a gente já sabia que era incrível e eu acho que cada um tinha uma imaginação a respeito, né? De como viabilizar isso, né? E cada vez que eu encontrava os loucos da rua do Anderson e o Sérgio, vinha uma ideia nova, né? E quando agregou a Dani, quando agregou os meninos, o Kaique, o Pablo, o Miguel, aí a coisa ficou mais... E aí um dia a gente chegou aqui na Casa Analógica e deu de cara com o estúdio montado, né? Porque todos são fuçados em outras áreas também, né? Então tem marceneiro, tem de tudo, né? Então tinha um estúdio montado, o que já me chamou, já me impressionou de cara, né? Mas como eles já sabem muito de cinema de animação, a Rô e o Anderson já tinha um caminho andado, mas foi muita discussão para chegar a esse resultado maravilhoso que foi. E assim, o mais incrível é o ineditismo dele, né? A Casa Analógica, ela surgiu juntando dois ateliês, que eu tinha um ateliê separado de gravura e o Sérgio sempre trabalhou com a fotografia analógica, né? Eu conheci o trabalho dele quando eu estava estudando BH ainda e eu fiquei encantado de saber que tinha alguém no Boston sustentando esse ofício ainda, né? De trabalhar a maneira antiga. E o meu avô era fotógrafo também, eu tinha aqui na cidade, eu acabei ficando com as câmeras dele. E quando eu precisei sair do ateliê onde eu estava, conversando muito com o Sérgio, a gente decidiu juntar os dois ateliês, né, laboratório de fotografia, e
e o ateliê de gravura, e a gente montou a Casa Analógica para trabalhar com esses ofícios que já não existem mais, né? Preservar esse conhecimento, a técnica, as receitas, né? Então a Casa Analógica ela mantém tudo o que precisa ser feito para produzir imagem de forma analógica. Na verdade, o Dance ele só agregou, né? Ele só aumentou assim as expectativas, o movimento da casa. Foi bacana as tardes que a gente passou aqui. E eu acho que esse filme ele tinha que ser feito aqui. Deixamos uma sala específica para isso, só para a montagem do filme. E é interessante os processos analógicos, porque a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe como é que ela vai sair. Depende, muita coisa interfere. Então, o processo ele era discutido o tempo todo. A gente tirava uma foto e aí, se saía algum efeito, a gente ficava discutindo, debatendo o que é, entrou luz, é mais tempo, é menos tempo, como é que a gente vai fazer. Então, o tempo todo a gente estava discutindo, o tempo todo a gente estava acrescentando e agregando, tanto para o filme quanto para a gente mesmo, né? As experiências foram ótimas. Para mim, assim, na questão da produção executiva, a minha maior contribuição foi no comecinho do processo, da gente vir aqui para a Casa Analógica, fazer aquela reunião para juntar toda essa maluquice da cabeça de todo mundo e transformar isso num projeto que fosse ser aprovado, né? Das pessoas entenderem no papel, sem a gente estar ali junto, debatendo e explicando o que é que a equipe ia fazer. Porque para quem tem menos conhecimento, um pouquinho menos de conhecimento técnico, parecia uma missão impossível, algo que não dava para ser feito, sem falar ainda da questão orçamentária, mas pensando na questão técnica mesmo, né? Então, a gente trouxe contribuição da equipe e foi estudar na linguagem escrita de projetos, fazer essa ideia passar por uma comissão que ia aprovar, né, essa proposta. Então, para mim, foi o maior desafio durante todo o processo, né? Porque ficou para nós, para a Lavanda, essa etapa de a criação, a ideia não é nossa, não é da Lavanda, mas a sistematização disso foi, né? Então, foi muito desafiador, né? Então, a gente voltou, conversou junto de novo. Tá dando para entender? Será que eles vão entender do jeito que a gente escreveu, né? Olha de novo, as etapas do processo estão todas aí. Então foi primeiro essa questão técnica. Depois, quando a gente chega na parte de orçamento, um projeto dessa grandeza, que não tem nada de orçamento, pegar um primeiro orçamento, vem aquele ânimo, né? Aquela descarga de energia inicial, fica todo muito animado, mas na hora que você vai distribuir nas funções, nas necessidades técnicas materiais, né, em todas as rubricas, a gente vê que o orçamento é muito pequeno. E é o que todo mundo já comentou, saiu muito na raça e o trabalho de cada pessoa dessa equipe foi muito além da remuneração financeira que veio para cada um. E é importante, porque é óbvio que a gente não faz isso pelo dinheiro, mas a gente faz pelo dinheiro também, porque a gente é artista e a gente vive de ser artista, né? E a gente precisa ser bem remunerado pelo trabalho que a gente faz. E aí, nesse retrospecto, por que acontece a Lei Paulo Gustavo? Justamente porque a gente ficou durante 4 anos sem movimentar os recursos que vão para o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Então, nada aconteceu e ainda bem que a gente tem mecanismos legais para fazer com que esse dinheiro não pudesse sair desse fundo, porque se ele pudesse, se tivesse brecha fiscal, ele ia ter ido para outro lugar, né? Então, a gente só está executando esses projetos através da Lei Paulo Gustavo, seja no âmbito municipal, estadual, federal teve a responsabilidade de distribuir os recursos, porque durante 4 anos não foram executadas políticas públicas para utilizar, né, os recursos financeiros que vão para esse fundo
do audiovisual, e isso é muito triste para a gente olhar para trás e ver que isso aconteceu. Então, foi bom porque a gente teve esse dinheiro. Não, esse tipo de mecanismo ele tem que ser perene, né? Esse recurso tem que chegar para os realizadores o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente deixar esse alerta da necessidade da continuidade dos órgãos funcionando, né? Esses recursos que saem das salas de cinema, de todo o ciclo mesmo da produção audiovisual no Brasil, alimentando, né, esse fundo onde a gente acessa recursos para continuar a produção do cinema brasileiro. Então, fica muito claro, né, da necessidade da gente ter recursos, da gente ter orçamento para fazer cinema no Brasil, vista a qualidade dos profissionais, né, de todos os segmentos, de todas as etapas para chegar num filme como o nosso, como o Dance. E essas políticas públicas precisam continuar acontecendo com cada vez mais recursos, seguridade, transparência, para que o cinema brasileiro possa andar para frente, né? Então, na realidade, a gente, até um tempo atrás, a gente não tinha muita proximidade com o hip hop. Isso veio da relação dos nossos filhos, que eles são músicos, e com o hip hop. E a gente ficou fascinado com aquilo. Porque como que uma banda de rock conversa com o hip hop e vira uma coisa só. Então tudo isso pode ser retratado em qualquer... O hip hop ele pode estar em qualquer lugar. E como a gente começou o ano passado, em 2023, eu falei, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa relacionada com o hip hop, de repente uma dança, alguma coisa assim, ou um ciclo de caminhada e olhando alguém dançar. Ficou passando por isso e falei, mas caminhar? Por que caminhar se a gente pode dançar? Então vamos dançar logo de uma vez, né? E a ideia foi surgindo assim, dessa proximidade dos meninos com o hip hop e a gente apaixonando por aquilo tudo, aquela mistura. E foi isso. 2023 foi comemorado 50 anos do hip hop no Brasil. Então deu um estalo. Falei, opa, é isso, né? Então vamos fazer isso. Quando ele chegou a desenvolver a identidade visual dele, né, que a gente queria uma identidade visual para ele, que remetesse ao hip hop, que a ideia nossa era retratar os 50 anos do hip hop. Nesse meio tempo, o que aconteceu? A gente fez a filmagem do Gabriel, que é o dançarino nosso, né, que participou do filme. Então, eu sou o Gabriel Azevedo, eu participei como dançarino no Projeto Dance. Eu danço break desde 2017, mas eu também faço outras coisas além da arte, né? Então, eu sou formado em engenharia e eu tenho o meu trabalho, que é um trabalho fixo, normal, CLT. E por hobby eu danço, né? Então, é uma válvula de escape que eu tenho que anda junto com tudo que eu faço. Então, eu não me vejo sem a dança. Foi engraçado, eu era pequeno ainda, né? Tinha uns 17, 18 anos e eu não tinha nenhuma cara que ia começar a dançar qualquer tipo, ou me envolver com alguma arte. Então eu era um menino normal, assim. E aí, por causa das minhas amizades, né? Eu comecei a ver o que era dança, o que era batalha de rima. Comecei a até participar de alguns encontros de batalha de rima, que antigamente tinha a Batalha do Leão, a Batalha do Passe. Comecei a frequentar esses lugares e entender o que era hip hop. Foi o primeiro passo. E aí, eu muito tímido ainda, nem sabia como dançar, eles me incentivaram assim a começar a dançar. E isso abriu tipo um leque para mim, né, de possibilidades, até de autoconhecimento, autoestima, que antes o Gabriel do passado não tinha. Então, para mim foi tipo de surpresa. Foi algo que eu não esperava e por amigos próximos ali que eu conheci por acaso. Então apareceu porque eu vi alguém dançando, um amigo estava dançando, alguém me informou e ainda bem que tinha essa pessoa para falar isso para mim, que existia essa cultura, que existia pessoas que faziam isso por amor, muitas das vezes.
eu gosto de falar que as minhas referências são meus amigos, né? Então, pra mim, uma crew que fez parte da cultura de Poços, né? Chama Original Rocking Crew, que é uma crew de b-boys, onde eu não tive participação nesse grupo, mas como eles treinavam num lugar público, que é a Fonte do Leão, a gente teve acesso a conhecer essas pessoas e treinar junto. Então eles, por livre e espontânea vontade, eles passavam pra gente como que dançava, quais eram os fundamentos da dança. E mesmo não participando da crew, a gente se sentia pertencente porque a gente estava sendo acolhido dentro de uma cultura que a gente não conhecia ainda. Então eu acho que esse movimento de estar na rua dançando é um movimento que faz as pessoas de fora verem, querer entender o que é e serem atraídos para a arte, né? Então esse é um grupo que para mim tem parte do meu coração. Uma das influências também foram as batalhas de rap, né? Onde eu falei sobre a Batalha do Leão e a Batalha do Palace. A Batalha do Leão ocorria onde tinha os b-boys também dançando, mas em horários diferentes, em dias diferentes. E lá a galera se reunia para ver as batalhas de rima. Então tinha diversos artistas que hoje talvez não estão mais na ativa ou que já morreram, já faleceram, mas que que tiveram sua contribuição dentro do hip hop para mostrar o que era o rap, o que era o hip hop, quais eram os fundamentos e tudo. Sim, foi até engraçado porque geralmente a gente tem no break movimentos mais aéreos, então eu estava limitado a não fazer nada muito aéreo porque a gente tinha uma limitação inicial, que depois a gente viu que não era uma limitação, mas que eu não poderia pular ou fazer movimentos que meu pé saísse do chão. Então isso foi uma limitação dentro da minha dança que eu tive que trazer e conscientizar. E um segundo desafio era pensar em um movimento que seria cíclico. Então eu tinha que voltar numa mesma posição do início para a gente conseguir fazer a animação de forma que que a gente começasse no início até o fim e voltasse ao início de novo, sem mostrar que teve um corte mesmo no vídeo. Então foram as duas dificuldades que eu encontrei, porque para mim na minha dança eu geralmente faço as coisas mais livres, e aí a gente tinha que seguir um roteiro para fazer essa animação. Então para mim foi difícil. A gente tá falando dos processos, tem o trabalho do Miguel, que quando a gente contou a ideia para ele fez também o storyboard para que a gente pudesse entender todo esse contexto, né? E ficou muito melhor do que a gente pensava, porque eu como animador, quando você pensa no storyboard, geralmente a gente faz de um tudo. Só que dessa vez, como era um negócio específico, a gente quis que cada um faça a sua parte o melhor possível. Certo. Para fazer o storyboard eu recebi um material fotográfico, né, do dançarino Gabriel, né, que fez a performance e foi registrada, né. E esse material foi a base principal para eu fazer todo o storyboard, então foi em cima dos movimentos dele. Eu optei por fazer na versão digital, usando inclusive mesa digitalizadora para o desenho, porque eu entendo que para o processo de storyboard em cima de uma coreografia que foi fotografada, fica muito mais real, assim, muito mais prático, inclusive sendo que vai ter várias imagens e essas imagens são específicas de cenas específicas da animação. O meio digital facilitou muito, assim, a criação desse storyboard. E esse foi o principal ponto, assim, para escolher o digital ao invés de fazer o storyboard um lápis mesmo, que é o que normalmente o clássico, né, que a gente conhece. E referências artísticas, assim, eu trago muito o que eu já tenho para minha produção mesmo. Então são desenhos que se conectam mais com a questão do cartoon, né, que são desenhos que têm uma coloração mais chapada, assim, e também era a necessidade do projeto que não tivesse muitos detalhes, né, inclusive de rosto e de vestimenta, porque não era esse o objetivo, né, representar
Então, acho que no meu estilo de desenho também eu tentei simplificar bastante os traços e as cores, assim, para ficar a forma em evidência. Pelo que eu acompanhei assim, do projeto, das outras etapas que vieram depois da minha, né, eu sinto que o Storyboard ele serve como um guia geral do projeto, né? Ele não vai nortear exatamente cada movimento do desenho, até porque para isso tem os registros fotográficos, mas ele vai dar um panorama geral do progresso que foi concluído dessa narrativa, né? Então ele tem com uma função bastante de analisar mesmo essa prática artística da animação, sabe? Ele vem num papel de auxílio, mais do que, por exemplo, como de obra, como se esses desenhos também, por si só, já fossem um produto artístico, né? Acho que ele vem mais nessa parte de auxiliar e de sustentar essa prática artística que é a animação. Então, eu sinto que o papel dele é bastante relevante nesse sentido, né? Eu acho que traz para a animação um corpo, assim, uma consistência técnica, né? O que acontece? A gente preferiu, ao invés de um corpo humanoide, um corpo mais bonecal do nosso protagonista. Sendo assim, é impossível ele imitar os movimentos exatos do Gabriel. Então, ao invés de uma rotoscopia, o Gabriel virou uma referência para as posições que nós íamos fazer, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí a gente tem os computadores, né? Eu coloquei uma webcam embaixo da Lambi para eu ter a mesma visão que a Lambi tinha. E aí, a partir disso, a gente conseguia ter a Unreal Skin para ver os três, na verdade, né? Ver o Gabriel, a webcam e o frame anterior do Gabrielzinho. Entendeu? Então, foi isso. Foi trabalhoso de montar isso, essa estrutura, até montar essa estrutura foi bem trabalhoso, mas depois fluiu bem, assim. Apesar de cada foto demorar de 5 a 8 minutos cada uma. O Gabriel, ele foi em casa pra gente fazer essa gravação. O Pablo, o Kaique estiveram junto também para poder filmar e fotografar. E aí o que acontece? A partir daí a gente picou tudo isso em frame, decidimos a quantos frames seria o filme. Eu não queria um filme liso, eu queria um filme com a cara do stop motion mesmo, então a gente resolveu fazer com menos frames para ele ficar com essa característica do stop motion mais caricato, mais antigo, né? Visto que ia ser fotografado com uma Lambi. Aí dessa fase a gente vai para as capturas, né? Que são as fotos feitas com a Lambi. É um processo extremamente artesanal. Então, fotografia analógica, vamos dizer que do ano 2000 para trás era praticamente tudo. Do ano 2000 para cá já começou a ter acesso a outras coisas. Como eu tive contato com a fotografia, com certeza lá na minha época era só analógica, eu praticamente não fiz a passagem. Então eu tive câmera digital, mas nunca tive só câmera digital. Sempre tive câmera digital e analógica, então eu não passei definitivamente pelo digital. E durante pouco tempo eu usei digital e depois já voltei para o analógico. Muito mais interessado nessa parte da pesquisa, de oficinas, do que de produto final. E nessas andanças, tudo que é relacionado à fotografia analógica me interessa. Como em Poços de Caldas tem uma tradição muito forte de ir para a Aparecida do Norte, eu tenho fotografia, inclusive na câmera aqui eu tenho uma fotografia aqui que eu devo ter uns 5 anos, então é de 1975. Fazendo uma conta rápida, aí tem praticamente 50 anos essa foto. Então eu já fiquei com essa história do fotógrafo Lambi na mente. E em Poços de Caldas não lembro, eu sou daqui, mas eu lembro mais dos fotógrafos com monóculo, da outra câmera, porque aqui, pelo que eu já pesquisei um pouco, não teve muito essa tradição de vários fotógrafos com câmera Lambi. A gente tem uma ou duas fotografias, alguns registros do seu Mário Quinteiro, que todo mundo conhece, quando estava ali no Coreto com aquela câmera já sem uso, mas tem alguns registros, algumas informações de que ele realmente usou a câmera Lambi com laboratório e tudo. E aí, depois de muito tempo,
voltei numa romaria, né, mesmo, de ônibus para Aparecida, e tive contato lá mais uma vez com um senhor que chama, né, tá vivo ainda, o senhor Toninho Monair. E ele tinha uma câmera lambi-lambi, que a gente acredita ser a última câmera lambi-lambi em praça, fotografando em 2006, sem ter feito a passagem. Porque, por exemplo, teve gente que foi para outra câmera e agora voltou como atrativo cultural nas praças de novo. Ele não fez essa passagem. Ele começou lá, sei lá, na década de 50, 60 como ajudante e foi até 2006 com a câmera lambi-lambi dele. Não deu certo de adquirir que ele tinha, mas ele me indicou um outro senhor que chama seu João Batista, que ainda é vivo lá também, deve ter seus 90 anos. E aí ele me vendeu a câmera dele em 2008. Ficou um tempo guardado, em 2014 eu passei a usar. E aí para usar comecei a pesquisar para ter as informações de como funcionava. E aí fui saber que tinha mais pessoas pesquisando, tinha mais algumas câmeras igual a essa sendo usadas. E aí essa câmera, o senhor que me vendeu, trabalhou com ela de 1960 a 1980, praticamente data redonda. E ele me vendeu em 2008. E ela estava parada. E aí tudo indica que eu não tenho a placa original, nem o registro original, de que é uma câmera Bernardi, que era feita e produzida no Brasil, aqui no interior de São Paulo, por um italiano radicado no Brasil, que se chamava Francisco Bernardi. Então ela é toda feita e desenvolvida no Brasil. A câmera lambi-lambi ela existiu no mundo inteiro, mas em cada lugar ela tem uma característica específica. E essa aqui é uma praticamente inteira original, com as características da câmera brasileira. Toda a forma de fazer, de fotografar, de fazer o positivo, de fazer o negativo é meio único dessas câmeras produzidas no Brasil. A gente está aqui com a câmera que foi usada no filme, uma câmera que a gente conhece como lambi-lambi, da década de 60. E então foi essa câmera que fotografou frame a frame o filme que a gente fez, uma turma de animação com fotografias da câmera lambi-lambi. Para explicar melhor aqui essa câmera lambi-lambi, ela tem vários nomes, mas a gente conhece no Brasil principalmente por câmera lambi-lambi. Ela é 2 equipamentos em um só. Então ela fotografa, que no caso aqui essa lente original, antiga, ela fotografa o que ela tá vendo lá. Só que ao mesmo tempo, além de fotografar, ou seja, jogar essa imagem para dentro e fotografar, a gente tem a outra parte do equipamento, que é o laboratório, onde um profissional, o fotógrafo da época, conseguia manipular os químicos através dessa manga aqui, ó. Como o papel fotográfico é sensível à luz, era tudo no escuro. Então, através dessa manga, ele fazia a outra parte, que era depois de fotografar, revelar a foto. Num primeiro momento, para você enxergar que você está fotografando através da lente, a gente tem dentro da câmera uma câmera escura também, com um vidro opaco, que a gente conhece como vidro despolido, onde eu consigo ver a imagem, consigo inclusive focar a imagem através desse fole aqui, ó, pra frente e pra trás, deixou focado aqui, e aí eu consigo ver a imagem que vai ser fotografada. Então eu tô vendo aqui, ó, a imagem que está sendo fotografada dentro da câmera. Então essa é a primeira parte. Focou, tá focado, tem toda a parte de mecanismo dela aqui dentro, onde eu vou fazer a fotografia e depois revelar. Aqui a gente tem a lente da câmera, e aí, ó, eu tenho aqui, ó, para abrir, menos abertura e mais abertura, conforme a incidência de luz do objeto que vai ser fotografado. Como a gente usa papel fotográfico, eu, por acaso, uso essa tampinha. Então, pro filme, por exemplo, a gente colocou o mínimo de abertura e fotografou através da tampinha. Então, quer dizer, eu tiro a tampinha e espero a imagem ser refletida com a luz necessária e depois fecho. Por um acaso também, essa câmera aqui, ela é muito significativa porque eu acabei adquirindo ela em Aparecida do Norte, que é um lugar que a gente sempre frequentou como romaria aqui na nossa região. E por um acaso, ó, eu tenho uma foto minha aqui tirada por volta de 1975, onde eu era criança, fotografado por um fotógrafo lambi-lambi. Eu, meu irmão e meus primos. Agora, ó, para entender como funciona aqui dentro, ó, eu vou tirar esse tecido aqui que evita entrar luz. E lá dentro é isso, ó. A gente tem aqui o vidro onde a imagem aparece.
Quando vai fotografar, eu tenho que fechar esse vidro. E aí desce um mecanismo daqui de cima, ó. Eu abro esse mecanismo, aqui, ó, onde fica o papel fotográfico. Que no caso a gente tá usando um papel que já usado, né? Coloco o papel fotográfico certinho no encaixe aqui, ó. E aí a imagem que vai ser fotografada vai pegar nesse papel. A partir de que o papel tá aqui, a partir do momento que o papel tá aqui, eu já posso vir aqui com a tampinha fechada, coloquei o papel, aí eu vou fotografar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A imagem, se tudo correu bem, já teria passado no papel fotográfico. Aí a gente tira o papel fotográfico com a imagem já fotografada, mas não aparente. E aí, ó, revelador e fixador. Que no caso, esse balde para lavar com água a fotografia, para limpar o químico. E aí dessa forma a gente tem um negativo. Outra coisa da estética é que a gente queria que ele fosse um filme em negativo. Porque a princípio é isso mesmo, que é como ele sai de dentro de uma lambe-lambe. Como é que é a primeira coisa que sai da lambe-lambe é o negativo. Então a gente falou assim, ó, vamos trabalhar com negativo. Então foi feita uma prova de cores das roupas do Gabrielzinho, para tudo sair em tom de cinza, do jeito que a gente gostaria que ficasse e tal. Então o tom de verde, o tom de azul que é característico dele, é para que esse tom vire um tom de cinza aceitável e agradável dentro do filme. Então, a princípio a ideia era aquarelar todas as fotos, o fundo de todas as fotos. Na hora que a primeira foto saiu, que a gente viu a riqueza de detalhes que a lambe-lambe possibilita, a gente pensou, cara, aí tiramos a segunda, a terceira, porque, cara, a gente não pode perder esse documento, é um documento, entendeu? A gente interferir nesse documento é um pecado, sabe? Então, então vamos fazer um fundo para ele. Então vai ter um fundo de aquarela. Porque eu queria as aquarelas. Aí, então vamos fazer. Só que eu falei assim, vamos fazer. Caramba, foi um processo assim, imersivo realmente. Porque foi difícil. Porque eu tentei uma vez, não foi. Tentei 2 vezes, não foi. Eu tentei assim umas 8 vezes. E não vinha aquilo que a princípio na foto tinha sido. E que agora já tinha virado tudo. E aí, de repente, um belo dia, eu falei assim, não, volta. O que você ia fazer? Você ia manchar. Você ia colorir. Despretensiosamente. Então vai e faz. Aí eu peguei, no meu ateliê, eu peguei vários, do mesmo tamanho da foto, peguei vários fundos, os tons que eu queria, e joguei a água lá, joguei a aquarela lá, e peguei um secador e mandei ver, e saiu. E foi o que mais agradou, e eu trouxe, todo mundo falou, é isso. Porque eu vinha com os outros, todo mundo falava assim, não, tá legal, mas não era ainda o eu ali, entendeu? E aí, dessa vez, na 9ª vez, saiu. Ficou legal. A principal parte pode ter sido até uma dificuldade foi realmente separar os bonecos da imagem. Por conta, assim, da limitação do programa, e a gente também influenciar muito com a lambe-lambe, que ela tem essa questão de luz. Uma hora você tem uma iluminação que pode estar um pouquinho mais escura e uma hora você pode ter uma iluminação que ela está um pouquinho mais clara. A imagem, ela sofre essas diversas variações e eu tenho tentado trazer dentro desse trabalho um pouco menos isso, para mostrar realmente que o detalhe que está sendo coletado ali, né, o detalhe que está sendo tirado na foto, que ele se mantenha até o final. Eu acho que o mais importante de tudo é essa conexão do analógico para o digital. A gente não consegue sair do filme analógico diretamente
sem passar pelo digital para que se transforme num filme. Então a gente fez esse caminho, a fotografia digital, ela foi esse meio do caminho. Ela sincronizou o filme analógico, o foto por foto, ela sincronizou e conseguiu colocar os efeitos e transformar tudo isso num filme viável. Então a minha função, eu tirava foto, acompanhava toda a produção. Então eu tirava foto, registrava os momentos e também registrava o filme ao mesmo tempo. Olha, eu acho que é justamente esse gostinho e essa vontade de fazer algo diferente. Porque quando a gente trabalha com um equipamento muito bom, muito profissional, não é que fica fácil, mas ele está na sua mão, você domina ele. Mas quando vem um desafio, vem algo diferente que realmente vai mudar o parâmetro, então isso é muito interessante. Eu acho que é justamente trazer um pouco da velha guarda e misturar com a nova geração. Então a gente consegue juntar os dois e fazer com que as pessoas da nova geração tenham essa vontade de saber como que era antes. E realmente é uma coisa muito diferente. Tem gente que não sabe o que é uma câmera Lambi, como ela funciona, justamente por conta de um celular na mão o tempo todo e tal. Então acho que é essa vontade de fazer algo diferente para inovar, mas usando um instrumento tão antigo para fazer isso. Salve, salve! Aqui Black Moon Burst. Quem fala é Gui Guerreiro, vocal da banda. Felipe Feliari, baixista. Eu sou Douglas Souza, sou DJ. Sou Calma Cagliari, guitarrista. A Black Moon Burst começou lá em 2012, não com esse nome ainda. Passando ali pela vertente mais rock and roll 70 e ao longo do tempo foi passando por vários gêneros até chegar em 2022, onde a gente lançou o nosso primeiro disco. Nessa trajetória a gente foi se aproximando um pouco mais da identidade mais anos 90 ali, a gente lançou um disco numa atmosfera mais alternativo, mais post-grunge, e nesse momento a gente começou também a estar ali com hip hop. Isso foi diretamente entrando no som da banda, nos shows, né, nas participações, nas influências. É uma coisa que já estava acontecendo, mas ainda a gente não tinha trazido isso para o palco, né? Bom, em 2022 a gente lançou nosso primeiro disco full nas todas as plataformas aí, procurem, ouçam. A gente começou o processo dele em 2020 aqui no Estúdio Rock mesmo, com o Alan, que já é um parceiro antigo, mas que essa parceria se firmou mesmo em 2020. E a partir do disco lançado a gente veio trampando ele, né, bastante assim, nos ao vivo, nas divulgações, com alguns vídeos também e tal. Nesse meio do caminho a gente começou a, acho que criar coragem, né? Acho que não sei nem se foi uma virada de chave, a vontade já era antiga, mas a gente ainda não tinha criado a coragem necessária para trazer o som para nossa língua nativa. Então acho que o português, começar a pensar em português, começar a cantar em português dentro desse nosso ambiente, assim, foi a introdução que a gente precisava para trazer o rap mais para perto, para trazer o hip hop para dentro do nosso contexto mesmo e não flertar de longe como a gente fazia, né? Que antes já rolava, vez ou outra, já rolava participações, já tinha alguns MCs aí da cidade que já faziam uns rolê pra gente. O Doug mesmo já fez umas paradas junto, o Schultz já colou várias vezes no show, a galera do Break mesmo já fez vários rolês fora com a gente também. Mas a partir dessa virada de chave, desse impulso assim, de trazer a palavra para a nossa língua nativa, a gente conseguiu trazer a palavra mais na essência e ter uma troca mais sincera da nossa criatividade, da nossa forma de ver, da nossa forma de pensar com a cultura, com o movimento que já é imenso, que já é gigante, que já é uma parada, não tem nem como descrever direito, tão grande assim. E aí a gente está nesse momento de transição, eu diria, com saídas aí por aí bem já totalmente em português, já com
todos os elementos eletrônicos que a gente já flertava aí há tempos. E eu acho que veio caminhando tudo muito junto. O filme entrou veio na hora perfeita, assim. Quando eu vejo o processo da banda, a oportunidade de estar na banda e a oportunidade de fazer parte do filme também, eu enxergo que cada vez mais o hip hop está vindo das outras culturas também. As outras culturas, elas absorvem o hip hop, eu entendo o hip hop como uma cultura que ela é uma das culturas que mais consegue abranger diferentes tribos por causa da dança, por causa da roupa, por causa das mensagens, por causa do lifestyle, do estilo de vida. E ver a música hoje em dia, tipo, cara, a grande maioria, acho que 90% bebe dessa fonte do movimento, da sonoridade, da textura. E, cara, tá em tudo, tá nas faculdades, tá nas universidades, tá na rua, tá em todos os lugares. Cada vez mais que eu vejo tudo isso acontecendo, por exemplo, poder conectar nós todos aqui pra falar de hip hop, falar de um filme, cara. Sensacional. Acho que desde o disco pra cá, a gente já tem flertado isso criativamente, né? A gente já tem flertado com algumas esferas assim, do rap, né? Então a gente já estava caminhando para trazer esse tipo de som mais para perto, mais para dentro do nosso ambiente, assim. Inclusive essa proposta, né, esse convite foi um gancho também, foi mais um reforço assim, para a gente entrar mais de cabeça nessa possibilidade. Há alguns meses, né, a gente passou a ter no time aí o Doug, que já está no movimento hip hop há 300 milhões de anos, então trouxe uma carga uma bagagem assim, fenomenal pra gente, que até então tinha esse laço só como consumidor mesmo, né? Só como amante da cultura, como amante da música e de todas as outras esferas do hip hop. Então acho que o momento acabou coincidindo, assim, o momento que a gente já está vivendo, inclusive na produção do próximo disco que está por vir aí, que já vai ser em português, que já vai trazer essa parada do beat, né, da parte eletrônica, da base, junto com a parada do rock and roll mesmo, do metal. Então acho que caminhou junto. O nosso processo, com o processo do filme, com o convite, caminhou bem junto, assim, então a linguagem tá fluida. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante do que a gente gostava no particular, assim, mas não conseguia passar isso pra música. Por conta do tema e do próprio gênero do disco que a gente soltou, o primeiro disco, não condizia muito. E aí quando a gente teve essa virada de chave, conheceu o outro lado, começou a trazer, e aí abraçou muito fácil. Né? E essa brasilidade, esse hip hop, tudo juntou, e aí o disco caiu que nem uma luva, completamente, assim. Salve para as B-Girls, B-Boys, DJs, MCs, grafiteiros. Hip Hop 50 anos, e se depender de nós, não vai morrer nunca. Olá, meu nome é Gabriel Schultz, sou MC, tatuador, arrisco um pouco de grafiteiro, tenho 29 anos e sou ativista na cena do hip hop de Poços de Caldas há mais ou menos 11, 12 anos aí. Tá, assim, me senti super feliz com o convite da rua, porque eu tava acompanhando através do Gabriel, ele me mostrava algumas coisas, às vezes eu trombava o Anderson na rua, assim, em encontros que a gente fazia, aí eu vi um pouquinho, ficava super empolgado, aí o dia que a Rua mandou mensagem pra mim, já fiquei super feliz, primeiro que o primeiro contato que eu tive foi com a dança, e especificamente o breaking, tá? Junto com a galera do Original Crew e tal, tudo mais. Então, quando eu tive esse convite, eu já fiquei mais feliz ainda, por conta de ser algo que eu conheço, que eu gosto, que não pratico tanto mais assim, mas faz parte da minha vivência, e poder fazer isso e ter a liberdade de poder trazer a minha visão artística sobre o
que me foi passado, ó, a gente tá fazendo isso, faz a sua ideia aí, apresenta pra gente e tal. E eu ter essa liberdade para poder fazer algo que agregue no que eu conheço, no que eu gosto, pra mim foi incrível. Aí eu recebi a proposta da Rô, fui buscar as referências dos artistas daqui que eu sigo. Um deles foi o Léo Easy, que assina Será. Ele é grafiteiro aqui em Poços, ele já fez alguns trabalhos comigo no projeto social que a gente oferece aí dentro das leis de incentivo. Então eu fui buscar essa referência, aí eu trouxe referência de throw-up, de bomb, de tag, que é uma das vertentes que tem dentro do grafite, para poder trazer para a proposta. Apresentei para a Rô, falei, posso seguir nessa linha, tudo mais, a gente vai trocando ideia, embora tenha liberdade, tem que entregar algo que converse com a proposta. E aí a Rô falou, show, beleza, aí mandei umas 2, 3 referências ali para ela, escolheu ali tudo mais, e eu sei que a gente vai ver. Quando ele me mostrou, eu falei, putz, ficou muito bom, gostei muito, ficou um trabalho muito legal. Eu falei, cara, não mexe em nada, tá tudo bom, é assim que tem que ficar, certo? Então veio assim pra gente, tudo que veio foi o melhor das pessoas que entregaram pro filme. Então isso eu acho que é totalmente válido e vocês vão ver no filme. Olha, eu não sei se eu tenho... Eu não tenho muito definido, assim, porque é uma explosão, assim, de sentimentos, sabe? Você vê a tua ideia sair do papel, sair daí, né? Primeiro da mente, para depois passar para o papel. Quando a gente começou a escrever, não, vamos fazer, agora dá. Saiu o resultado do edital, pô, passamos, né? E você fala, nossa, agora vai, que tipo assim, cara, o que tiver que ser, vai ser lindo, entendeu? Porque Gabrielzinho tá aí, não nos deixa mentir, sabe? Ele é maravilhoso. Paz, amor, união e diversão. Hip hop, 4 elementos. Vivendo a vida, vivendo conventos, movimentando-se, sentindo o movimento. Esteja em movimento, busque e alcance. Veja, aprecia, curta, dance.